Bom dia para aqueles que virem esse vídeo cedo, boa tarde àqueles que o verão à tarde e boa noite para aqueles que o assistirem à noite. Bem-vindos a todos para mais esse dedinho de prosa. É cada vez mais importante, e isso em diversas áreas e circunstâncias, firmar contrato escrito com garantias de que o que foi firmado entre as partes realmente seja realizado. Não é necessário explicar para a maioria de nós o que isso significa. Fato é também que, mesmo que tenhamos contratos assinados, firmas reconhecidas, registros em cartório, ainda assim procuramos achar brechas para que, de alguma forma, alguém possa se eximir ou deixar de realizar em parte ou mesmo totalmente o que foi acordado. Infelizmente, mesmo no nosso maior tribunal, tem de forma deliberada destratado e maltratado o nosso maior contrato, que é a nossa Constituição Federal. Aquilo que nos dá a garantia para que haja equilíbrio em nossos poderes. A Bíblia nos traz diversos relatos de situações que, de igual forma, acordos e promessas foram descumpridos. Exemplo disso é o livro do profeta Jeremias, no capítulo 34, os versos 8 a 22, onde o próprio rei Zedequias proclamou a liberdade de todos os escravos hebreus e firmou contrato com todos os líderes e o povo que assim agissem. Mas depois voltou na sua decisão e seu acordo e tomou de volta todos os homens e mulheres que havia libertado. Deus não. Deus então descreve ali nos próximos versos as consequências que iriam sofrer e garanto que não são nada boas: morte e terror. Quem tiver curiosidade, leia lá Jeremias 34, 8 a 22. Nós também corremos esse risco: tomar decisões, prometer algo que depois não poderemos ou não queremos cumprir. E isso sempre tem consequências para essas situações. Por outro lado, quantas promessas são feitas entre namorados, amigos, sócios, cônjuges, pais e filhos, patrões e empregados, mas que depois, no dia a dia, ninguém mais lembra de cumprir? Às vezes somos tentados a cumprir o prometido enquanto não nos custar algo, ou às vezes condicionamos se a outra parte cumpre o seu trato ou a promessa que nós esperávamos. Se de repente isso não for do nosso agrado, também anulamos a nossa promessa. Precisamos evitar a precipitação em dizer algo. Provérbios 29, 20 diz assim: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Por isso, seja prudente. Antes de prometer algo, pense no custo disso, no tempo que levará, nas consequências que essa promessa trará. Não faça nada de forma precipitada. Isso às vezes custa caro e eu sou testemunha disso. Já disse muita coisa de forma precipitada e me arrependi muito depois. O custo foi caro cumprir aquilo que eu tinha prometido em alguns casos. Mas da mesma forma, uma vez uma promessa cumprida pode trazer uma satisfação, mesmo que tenha custado caro. Minha sugestão: seja alguém de palavra. Numa palavra em que as pessoas possam confiar. Se você sabe que vai ter dificuldades em cumprir o que está por prometer, é melhor nem prometer. E eu falo isso nas mínimas coisas, naquelas coisas do dia a dia. É nessas condições que mais falhamos. Sejamos prudentes. Termino esse texto com o verso de Mateus 5,37, que diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. São palavras do próprio Jesus. Que Deus abençoe a nós todos.